irmãos. Boa noite a todos. Deu uma esfriada, né? Uma refrescada. Nariz começa a escorrer, começa a tossir, garganta começa a doer. Mas amém. Glória a Deus. Bom, nosso culto, nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja a receber a carta, do apóstolo João, inspirado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, que é a segunda carta, então. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versos 8 ao 11. Apocalipse 2, de 8 até o 11. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esse então é o texto, essa então é a carta para a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade, assim como Éfeso, uma cidade muito importante, muito grande, muito populosa do primeiro século. E era uma cidade conhecida principalmente pela sua beleza, era uma cidade muito bonita. Outra característica da cidade de Esmirna era de ser uma cidade extremamente leal a Roma. Era uma cidade que obedecia em tudo a Roma e ao Império Romano. Em Esmirna, haviam muitos judeus que viviam ali, que provavelmente foram atraídos àquela cidade, porque ela também tinha um comércio muito forte. Então, consequentemente, havia muito trabalho para eles fazerem ali, muitos empregos. E a igreja do Senhor também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. Nós não temos a informação exata de quem fundou a igreja de Esmirna, mas é muito provável que ela também tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Lá no livro de Atos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Está escrito lá em Atos 19:10 isso. Então, se de fato foi nesse período, mais ou menos, em que a igreja de Esmirna foi fundada, isso aconteceu por volta dos anos 53 e 56. A tradição cristã, durante a história do cristianismo, ela sugere que um homem chamado Policarpo, quem foi Policarpo? Policarpo ele foi apóstolo de João, discípulo de João. Então a tradição cristã sugere que este homem, Policarpo, tenha sido talvez o bispo ou o pastor naquela igreja. E de fato existe uma grande semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação, o contexto em que estava inserida a igreja de Esmirna, o que eles estavam passando. Policarpo ele foi um cristão fiel, temente a Deus e um líder exemplar. E por causa da sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado em uma fogueira no ano de 155. E isso aconteceu justamente porque Policarpo se recusou a reconhecer César, o imperador, como uma divindade. Como nós dissemos, a cidade de Esmirna era uma cidade muito fiel a Roma e ao Império Romano. Porém, Policarpo não. Ele não admitia reconhecer César como seu Deus. E a ordem dos romanos, então, era que se Policarpo ele admitisse
de fato, que César era Deus, declarasse como Deus, como Senhor da sua vida, que o Império Romano o deixasse em paz. Senão, que ele seria jogado às feras ou que ele fosse queimado, então. E quando Policarpo ele foi ameaçado pelos romanos de ser jogado às feras ali, ou de ser queimado, a resposta dele foi a seguinte, irmãos: ameaça-me com o fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Então, diante de um discurso como este, é muito provável que Policarpo tenha sido um bispo ou um pastor ali da igreja de Esmirna. E aí a carta começa. A descrição de Cristo sobre si, como nós vimos, já mencionamos, todas as cartas começam com Jesus falando sobre ele, sobre quem ele é, diante daquela situação. E nós vamos ver que sempre a autodescrição que Cristo faz dele próprio tem a ver com a situação que a igreja estava vivendo no momento. Tem a ver com o contexto daquela época. Então, Cristo ele começa aqui dizendo o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, como nós falamos, a igreja de Esmirna era uma igreja muito perseguida também. E somente Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que vive eternamente, é quem tem condições de dizer coisas como essas. É quem tem condições de dizer: ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Somente alguém que já havia passado pelas maiores tribulações, pelas maiores dificuldades, aquele que é de fato o dono da vida, é quem poderia dizer àqueles irmãos que eles deveriam ser fiéis até o fim para que eles alcançassem então a coroa da vida. Como seria maravilhoso se as nossas igrejas recebessem uma carta do nosso Deus, uma carta vinda do próprio Jesus, como a igreja de Esmirna recebeu. Porque a igreja de Esmirna não foi criticada em absolutamente nada. Ela simplesmente foi elogiada por Jesus. Ela simplesmente foi enaltecida e foi encorajada por ele. Jesus não tinha nenhum tipo de repreensão a fazer, pelo contrário. Ele revela uma compaixão por aquele povo que estava sendo fiel a ele, por aquele povo que estava, mesmo sofrendo grandes perseguições, grandes tribulações, permanecia fiel. Deus demonstra então a eles a sua compaixão. Deus apresenta a eles ali uma mensagem de ânimo, para que eles pudessem permanecer firmes. É difícil para nós hoje imaginar, de fato, o que é sofrer por Cristo. Nós não sabemos o que é sofrer por Cristo. Só que o que essa carta nos ensina é que todos os cristãos, todos aqueles que se dizem crentes em Jesus, precisam estar dispostos a sofrer por Cristo. E o sofrimento, ele pode assumir várias formas. Ele pode se apresentar a nós de várias maneiras. E ao longo da história, quando pessoas se posicionaram para defender a verdade que estava em Jesus e se recusaram a negociar de alguma forma os seus princípios com outros, a fazer concessões, a abrir margem, a abrir algum tipo de precedente, a levar em consideração qualquer tipo de coisa que não viesse de Cristo, essas pessoas viviam em paz. Mas quando elas se negavam a fazer isso, elas eram perseguidas. No decorrer da história, a narrativa bíblica toda, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver isso acontecendo. Pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo ameaçadas, pessoas sendo presas, humilhadas, açoitadas e, por fim, sendo mortas, por causa da verdade. E a palavra tribulação ou aflição, ela traz consigo a ideia da perseguição que nós, cristãos, sofreremos nos últimos dias. Jesus usou essa mesma palavra lá em Mateus 24:9 para se referir à perseguição e à morte que os cristãos enfrentariam por sua causa. E lá em Esmirna, isso estava começando a acontecer. Eles estavam começando a experimentar
exatamente isso que o Senhor já havia dito que aconteceria. Só que nós podemos observar aqui, irmãos, que desde o princípio, desde o primeiro versículo que nós lemos aqui, no versículo 8, a palavra, a mensagem de Cristo para aquela igreja é uma mensagem de encorajamento, de fortalecimento, de fato. Ele escreve dizendo ser aquele que esteve morto e voltou a viver. E o que de fato era necessário que eles entendessem através dessa fala de Cristo é que uma vez que Jesus havia morrido e ressuscitado, nele eles também poderiam, após morrer, ressuscitar no Senhor. Isso significa que Jesus estava dizendo a eles que eles não sofreriam a segunda morte, como é dito aí no versículo 11. A primeira morte, ela está na mão do homem. A primeira morte é algo que está fadado a acontecer a todos nós. Todos nós sofreremos a primeira morte. Mas a segunda morte, aquela morte que nos levaria à condenação eterna, essa está nas mãos do Senhor. E o que Deus promete a eles, é que se eles permanecessem fiéis, se eles permanecessem amando o propósito pelo qual eles estavam entregando as suas vidas ali, eles seriam coroados. Eles receberiam a coroa da vida, de fato. Então, Jesus elogia a igreja de Esmirna, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar. Então ele começa dizendo: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Muitos dos crentes ali em Esmirna, eles eram muito pobres, né? Mesmo a cidade sendo uma cidade muito rica, a igreja em si era formada por pessoas pobres. E isso acontecia justamente porque a cidade era muito fiel, como nós já dissemos, a Roma e ao imperador. Então, frequentemente, os cristãos, os crentes da igreja de Esmirna, eles eram despedidos dos seus trabalhos, eles eram passados para trás, pessoas se recusavam a negociar com eles, pelo simples fato de não querer ser mal visto diante do Império Romano, diante do restante da sociedade. Eles tinham dificuldade em encontrar novos empregos também, justamente por conta disso, porque eles permaneciam fiéis a Deus, então eles sofriam consequências sociais, de exclusão social, e eles sofriam consequências financeiras também. Por quê? Porque eles deixavam de proclamar que César era o Senhor de suas vidas, para proclamar que Cristo, de fato, era o Senhor de suas vidas. E isso, evidentemente, custaria muito caro a eles. Isso custaria tanto a sua vida social, como a sua vida financeira, como as suas vidas físicas também, em determinado momento. Porém, ainda que materialmente, ainda que financeiramente, ainda que socialmente, aqueles irmãos, em alguns momentos, pudessem se sentir pobres diante da situação, Jesus diz que eles eram ricos, muito ricos. Por quê? Porque as riquezas das quais Cristo estava falando para eles, as riquezas espirituais que eles tinham, aquelas que foram reservadas a eles para que eles pudessem desfrutar em um dado momento de suas vidas, elas eram incomparáveis, elas eram incontáveis. E independente do quanto eles pudessem enriquecer em vida na terra, nada se compararia com as riquezas espirituais que já estavam reservadas a eles. E além disso, aqui na carta de Esmirna também, o Senhor ele conforta os crentes, dizendo que Ele conhece muito bem as dificuldades que eles estavam enfrentando. E esse conhecer de Cristo não é um simples eu sei, eu estou vendo, não. Era o fato dele já ter experimentado na pele exatamente aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam começando a viver e aquilo que eles viveriam de forma mais intensa, né, num futuro próximo ali. Cristo viveu as maiores perseguições, Cristo viveu as maiores humilhações, foi considerado o mais rejeitado entre os homens. Então ele sabia, de fato, porque ele viveu na pele exatamente as mesmas coisas, os mesmos sentimentos,
as mesmas dores. Então, Jesus não estava falando da boca para fora com eles. Jesus estava falando de um sentimento genuíno que ele também tinha. Então, nós vemos que Jesus ele faz questão de confortar aquela igreja, irmãos, em relação à perseguição que eles estavam passando, que eles estavam sofrendo, porque além dele ter essa noção por ter vivido, ele ainda sabia que aquela perseguição ficaria pior. Daquele momento em que eles estavam vivendo, em que a carta estava sendo escrita, Cristo sabia que o que haveria de vir seria pior do que aquilo que eles estavam vivendo. E aí então ele diz, não tenha medo, no versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. As palavras de Jesus aqui, elas vão nos mostrar que os crentes de Esmirna, eles não apenas passariam por uma perseguição qualquer, mas eles morreriam em virtude dessa perseguição. Jesus está trazendo aqui para aqueles irmãos uma sentença de morte. E não é uma morte no sentido figurado, era uma sentença de morte das suas vidas, do seu físico. Sejam fiéis até a morte. Vocês vão passar por essas situações. Perceba que Jesus não fala, pode ser que vocês passem. Não, Jesus fala, vocês irão passar por essas situações. Porém, sejam fiéis até a morte. Jesus também não fala, pode ser que passando vocês talvez morram, não. A mensagem é muito clara. Vocês vão passar e vocês vão morrer. É uma clareza nas palavras de Jesus. Então, para eles, naquele momento, Cristo, no momento em que eles não abrissem mão das verdades de Cristo, significava que eles iam morrer por causa de Cristo. Mas é interessante perceber que toda essa perseguição, ela se apresenta como uma provação para que eles pudessem aprender algo, através da qual o próprio Deus ensinaria algo a eles. Essa situação adversa, essa situação dolorosa, que não estava no controle deles, homens da igreja, dos crentes, estava no controle de Deus. Cristo avisa a igreja que ela sofreria uma perseguição, mas ele diz que vocês sofrerão por 10 dias. Nem mais, nem menos, por 10 dias. Isso significa que tudo estava sob o controle soberano do Senhor. A perseguição ela tinha hora para começar, hora para acabar. Ela não ia passar do ponto, ela não ia começar antes. Ela tinha um momento exato para acontecer. Vamos pensar, por exemplo, na vida de Jó. Com Jó foi assim. Ele passou por um momento de tribulação, em que o próprio Deus o prova, mas o próprio Deus sabia quando aquilo ia começar e quando aquilo iria acabar. E começou e acabou. E o nome de Deus foi glorificado através da vida de Jó. E Jó, preste atenção nisso, Jó saiu mais forte dessa tribulação, dessa provação. Essa expressão 10 dias não quer dizer que seja literalmente 10 dias, como nós contamos hoje nos dedos, né? São 10 dias exatamente. O sofrimento era algo literal. Eles seriam perseguidos, eles seriam humilhados fisicamente, psicologicamente, eles sentiriam na pele tudo isso, de forma literal. Mas a quantidade ali de dias não quer dizer que seja realmente essa quantidade. Por quê? A numerologia de Apocalipse, normalmente, na grande maioria das vezes, ela nos remete a alguma situação que aconteceu no Antigo Testamento. Então, quando é citado algum tipo de numerologia, nós vamos encontrar no Antigo Testamento situações pelas quais apresentaram esses mesmos números, e o que Apocalipse quer nos ensinar não é a quantidade, não é o tempo de fato, mas sim o conceito, a ideia daquela situação. Qual que era a ideia da situação?
que a igreja de Esmirna sofreria perseguições por um determinado tempo. Se seriam 10, 9, 20 dias, não era isso que importava. O que importava é que eles sofreriam uma perseguição, uma provação por um tempo determinado pelo próprio Deus, um tempo que estava estipulado para começar, para terminar. O próprio Deus garantiria que isso acontecesse. Por exemplo, vamos ver o que diz lá no livro de Daniel, no capítulo 1, nos versos de 12 a 15. Diz assim: Daniel disse a ele: por favor, façam uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, essa passagem de Apocalipse faz uma referência ao sofrimento de Daniel e seus amigos durante 10 dias presos no cativeiro. A provação, então, pela qual Jesus está alertando a igreja é que eles passariam, assim como Daniel e seus amigos, seria um tempo que, apesar da prisão, apesar da perseguição, eles seriam revigorados pelo poder de Deus. Eles seriam sustentados pela bondade do Senhor. Eles seriam protegidos. A alma deles estava protegida pelo próprio Deus. Independente do que eles sofressem, eles sairiam daquele cativeiro melhor do que eles entravam. Seja de maneira literal, ou seja, de maneira espiritual. Porque eu acho que todos aqui hão de convir que o que está para além dessa vida reservado a nós pelo Senhor é muito melhor do que o que nós temos aqui. Então, independente das circunstâncias, independente das dores que eles sofriam, a glória que haveria de ser revelada a eles era muito maior. Como diz Paulo em Romanos, não importa o que nós sofremos aqui, a glória que há de ser revelada a nós é muito maior do que o que nós passamos neste tempo, nestes dias. Então é sobre isso que fala esta provação. Eles estavam começando a ser perseguidos. Essa perseguição se intensificaria. Eles teriam um tempo de perseguições violentas, mas Deus estava no controle. Então, além disso, saber que Deus está no controle, saber que Deus conhece as dificuldades do seu povo e que Ele é quem determina, então, os tempos, as estações, obviamente, trouxe para os crentes de Esmirna o encorajamento necessário que eles precisavam. Eles se sentiram encorajados a perseverar na fé. E eles sabem que devem permanecer fiéis a Deus, ainda que isso lhes custe a própria vida. Porque de acordo com o cuidado do Senhor, a coroa da vida os esperava. Então era algo muito maior, era algo muito mais satisfatório que estava esperando eles. A carta então ela termina com uma promessa. Qual é? O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aqui nós podemos nos lembrar de um ensino do próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, lá no verso 28. Ele diz assim: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a vida dos crentes de Esmirna, no primeiro século, sempre esteve por um fio. Eles sempre estavam correndo risco de vida. Sempre. Diariamente, alguns deles sofriam a primeira morte. Diariamente, alguns deles eram lançados às feras para que fossem devorados. Diariamente, alguns deles eram queimados vivos. Diariamente. Como nós dissemos, Policarpo foi um desses homens que sofreu na pele. Que sofreu por não abrir mão do verdadeiro evangelho de Cristo. Que sofreu por não abrir mão de reconhecer apenas Cristo como seu Senhor. Teve seu corpo
queimado. Então, os crentes de Esmirna, eles poderiam ter seus corpos destruídos por seus perseguidores, mas eles jamais seriam lançados de corpo e alma no lago de fogo no grande dia. Irmãos, vamos pensar um pouquinho só na literalidade dessas palavras. Todos nós temos medo da morte. Todos nós. A gente pode passar a nossa vida dizendo, não tenho medo de morrer, não tenho medo de morrer. Primeira dor diferente que a gente sente, a gente corre para o médico. Se não tenho medo da morte, nós temos medo. E não está errado ter medo, porque nós somos seres humanos. Se algo dói, dói. E vai doer. Então não tem por que nós fingirmos que não dói. Não tem por que nós fingirmos que somos super-heróis da fé, porque não somos. Estes homens, apesar da sua certeza pela fé, apesar da sua convicção e apesar de não abrir mão, eles também sentiam assim, sentiam medo, sentiam dor. Nós temos medo da dor, talvez nós não tenhamos tanto medo da morte em si, mas nós temos medo de sofrer, nós temos medo da dor. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo que está aqui, e para aqueles que estão nos assistindo em casa também, de que maneira você gostaria de morrer? Dormindo. Sem sentir, não é? Eu queria morrer dormindo, não é? Todos nós queríamos, porque nós temos medo da dor. Eu particularmente, não gosto nem de pensar na dor, que eu já sinto. Ninguém gosta de sentir dor, não é? Então nós temos medo, nós de fato sentimos medo. Agora pense na maneira como esses homens morriam. Irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui conhecemos alguém que foi morto, condenado a ser morto, queimado. Alguém conhece? Alguém conhece alguém aqui que foi condenado a ser morto, jogado às feras para ser devorado? Alguém aqui conhece alguém que foi condenado a ser morto, tendo a sua cabeça cortada, crucificado, apedrejado? Nós não conhecemos. Então nós não conseguimos ter empatia o suficiente de entender esse momento. Sentir na nossa pele o que de fato esses homens sofreram. E eles sofreram por Cristo. Eles sofreram por defender a mensagem do Evangelho com todas as suas forças. Eles sofreram isso por não abrirem mão, por não darem concessões para as pessoas que iam chegando, simplesmente porque chegavam no pecado. Vamos levando, depois a gente vê o que acontece. Eles não faziam isso e era por isso que eles morriam. Eles não abriam mão de dizer que Cristo era o Senhor. E é por isso que eles morriam. E eles morriam das maneiras mais trágicas possíveis. E nós não conseguimos sentir essa dor. Sabe por quê? Porque hoje, a maior perseguição religiosa que nós sofremos está atrás de uma tela de um celular. Nós somos atacados pelo Instagram, às vezes, pelo Twitter, pelo nosso Facebook, pelo YouTube. Dificilmente nós somos atacados pessoalmente por alguém que é contrário à nossa fé. Ainda mais se falando em uma cidade pequena como a nossa. Parece que a gente vive a parte de uma certa realidade, o que é bom, que nos dá uma tranquilidade maior de expressar a nossa fé, de agir com mais vigor pelo Senhor, né? Porque as preocupações, a velocidade em que a vida passa em uma cidade pequena é muito menor do que em uma cidade grande. Em uma cidade grande tudo acontece muito rápido. Para você se locomover do seu trabalho à sua casa, da sua casa ao seu trabalho, às vezes você leva 2 horas e já acabou o seu dia aqui, 5 minutos nós estamos dentro de casa. Então a vida passa muito mais rápido. E às vezes nós aqui, do nosso mundinho, às vezes a gente não tem a noção exata do que é sofrer por Cristo de verdade. Às vezes nós entramos em uma discussão ou outra, por uma opinião que nós temos, diferente de alguém, e pronto, vai cada um para o seu lado e tudo bem. Eu não estou falando aqui, não quero levantar a bandeira de que nós precisamos sair daqui com um megafone gritando, colocando todo mundo contra a parede, dizendo que são pecadores e vão para o inferno. Não é isso. Estou querendo apenas trazer a realidade do que estes homens viveram e a realidade que nós vivemos. É por isso, irmãos,
que nós nos acomodamos na nossa vida cristã? Porque não é difícil para nós. Aparentemente não é difícil para nós vivermos um cristianismo. Porque aparentemente a gente sente que está tudo bem. Se a gente está indo à igreja, se a gente está sendo dizimista, se a gente está orando de vez em quando, se a gente abre a nossa Bíblia uma vez a cada 15 dias, parece que a gente já é crente o suficiente. E diante de um contexto de perseguição, onde a nossa cabeça corre o risco de ser cortada a qualquer momento, faça essa pergunta para você mesmo e responda no seu coração: que tipo de cristão nós seríamos diante de uma realidade como essa? Que tipo de cristãos nós seríamos se nós vivêssemos lá na igreja primitiva, no primeiro século, onde homens eram perseguidos literalmente por simplesmente dizer que Cristo era o Senhor de suas vidas? Que tipo de cristão nós seríamos? Nós vamos aplicar, então, esta carta, primeiro pensando nas dificuldades, em quais eram os sofrimentos que a igreja de Esmirna sofria. A primeira era a pobreza. O texto começa dizendo: conheço a sua pobreza, lá no verso 9. E como nós já dissemos, a hipótese que mais provável para explicar a pobreza daquele povo é o fato deles tomarem a decisão nas suas vidas de tratar os seus negócios de maneira correta, de maneira idônea, sem fraudes, sem trapacear para enriquecer. E por conta disso, eles acabavam perdendo espaço para aqueles que não se importavam tanto em fazer isso. Aqueles que não se importavam em mentir, em fraudar para enriquecer, para ganhar mais dinheiro no caso. Além disso, outra coisa que prejudicava eles era o fato de que os judeus e os pagãos que estavam ali, que viviam ali, talvez eles não estivessem dispostos a negociar com eles também, justamente por isso, pela postura deles. Eles não queriam ser mal vistos em negociar com aqueles que não diziam que César era o Senhor deles. E é até possível, inclusive, que alguns cristãos da igreja de Esmirna tivessem tido as suas casas roubadas, saqueadas naquele período, por conta dessa postura deles. Talvez o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 34, tenha sido direcionado a eles. O texto diz assim: vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Se casa com aquilo que Cristo fala sobre eles. Vocês são pobres, mas são muito ricos. Então, o que Hebreus diz aqui é que eles se alegraram, mesmo diante de terem perdido seus bens materiais, pois sabiam que os bens espirituais que tinham eram muito maiores. Então, ainda hoje, olhando para o que é material, olhando para o que é terreno, nem sempre compensa ser cristão. Nem cristão honesto, tá? Nem sempre compensa. Porque nem a honestidade, ela será valorizada e será recompensada neste mundo. Muito pelo contrário, nós vivemos dias tão cruéis quanto aqueles, talvez, em relação a isso. O que nós mais vamos ver são pessoas tentando, de alguma forma, ganhar vantagem sobre as outras para enriquecer. Então a pobreza, irmãos, preste atenção nisso. A pobreza, muitas das vezes, faz parte do discipulado cristão. Eu não estou falando que todo mundo tem que vender tudo e ser pobre, tá? Mas entender isso nos liberta. Primeiro, nos liberta de viver uma vida fadada a buscar bens materiais. Nós fazemos isso de uma forma, irmãos, quase que automática. Nós nem percebemos, mas a nossa vida gira em torno daquilo que nós queremos construir. Quando nós falamos de sonhos, qual é o seu sonho para o futuro? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero estar bem empregado, eu quero ter me formado. Normalmente esses são os nossos sonhos. Tudo gira em torno de um mundo material. Não é errado. Nós devemos correr atrás disso. Mas isso não pode ser em hipótese alguma o Deus das nossas vidas. Não pode ser aquilo que nós mais alimentamos em nossos corações. Por isso que nós precisamos estar vigilantes todo dia.
A segunda dificuldade que aqueles irmãos passavam, a blasfêmia. Cristo diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. O povo judeu estava espalhando falsos testemunhos sobre a igreja de Esmirna. Mentes estavam sendo envenenadas, mentes estavam sendo incentivadas a crer em um evangelho que não era o de Cristo. E a blasfêmia, a mentira que é dita contra nós, nunca é algo fácil de suportar. Isso nos dói. Os inimigos de Cristo, eles estavam deturpando a imagem do povo de Cristo. Então Deus chama esses judeus, não de sinagoga dele, mas de sinagoga de Satanás. É uma declaração muito forte que Jesus faz. E a mentira, quando ela é professada por alguém, ela provoca um sentimento duvidoso em quem pratica. Porque como diz lá o livro de Provérbios, capítulo 26, verso 22, diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Então os descrentes que ali estavam, os pagãos, esses judeus considerados aqui como sinagogas de Satanás, eles sentiam prazer em blasfemar contra os filhos de Deus. Eles sentiam prazer, eles degustavam, literalmente, o gosto de fazer mal àqueles irmãos. Em contrapartida, os cristãos que estavam ali, os crentes da igreja de Esmirna, apesar de, com certeza, estarem profundamente feridos com essas tribulações, que nós podemos pensar, irmãos, nisso como tribulações psicológicas. Não era algo físico propriamente dito, até aqui. Nós vimos a pobreza, que afeta também o físico, afeta o social, e nós estamos vendo a blasfêmia, que é algo falado. Então isso provavelmente trazia uma certa depressão para a parte daquelas pessoas, por sofrerem calúnias, por sofrerem mentiras ao seu respeito, por serem atacados de forma verbal também. Só que ainda assim, tudo que a igreja de Esmirna fazia era seguir os passos humildes do seu mestre. 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles com justiça. Esse era o exemplo que a igreja de Esmirna seguia. Talvez hoje nós chamemos isso de ter sangue de barata. A gente julga a maneira de agir de uma pessoa que não revida a uma agressão como ter sangue de barata, como ser tonto, como ser bobo. Como que você permite alguém falar isso de você e você não faz nada? A única coisa que eles não permitiam, irmãos, é que se blasfemasse contra o seu Deus. Eles deram a sua vida, não se importavam para aquilo que falavam deles, mas deram a sua vida por aquilo que falavam do seu Deus. Eles não estavam preocupados com o quanto, apesar de sentir humanamente falando, eles não estavam preocupados com o quanto eles eram atacados. Eles não permitiam que o nome de Cristo fosse atacado. Eles deram as suas vidas por isso. A terceira situação que eles passavam, a prisão. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, diz no versículo 10. Os primeiros apóstolos e o apóstolo Paulo, eles haviam conhecido o interior de muitas prisões. Diversos momentos de suas vidas, eles estavam presos. Boa parte do Novo Testamento foi escrito atrás de uma cela, de uma cadeia, de um calabouço, dentro de um calabouço. Então as celas de Jerusalém, de Cesareia, de Filipos e de Roma, elas haviam sido marcadas pelas orações e pelos louvores de grandes homens de Deus. E a escuridão daquelas prisões, a frieza daquelas prisões, elas foram alcançadas por luz. Elas foram alcançadas pelo calor de homens que tinham suas vidas marcadas pela marca de Cristo. Então essa não seria uma novidade para eles. Eles já estavam acostumados com essa ideia.
Eles já entendiam que os homens de Deus eram perseguidos, presos e mortos. Eles já sabiam que isso acontecia. E a quarta perseguição, a quarta dificuldade, por fim chegar à morte. Seja fiel até a morte, diz o versículo 10. A exortação de Jesus aqui, o alerta que Cristo faz para esses cristãos que estavam sendo perseguidos, é para que eles fossem fiéis, a ponto de entregarem as suas vidas para morrer por causa dele. A perseguição ao evangelho, irmãos, ela era tão terrível que não abandonar esse evangelho não era uma mera possibilidade que aconteceria a morte, era um fato consumado. Se você não abandonasse, você morreria. E estamos prestes a viver dias assim. É por isso que o texto ele é aplicado a nós. É por isso que essas cartas são aplicadas à igreja hoje. Porque Cristo alerta eles que em breve eles sofreriam tribulações ainda maiores. Como eu disse aqui, nossa realidade aqui, nós não vivemos perseguições tão grandes. Talvez tenhamos um atrito aqui, às vezes a gente discute com um familiar ali, por conta de uma posição diferente, por conta de defender um princípio diferente. Mas o que Cristo nos alerta é que vai piorar. Mas o que Cristo nos alerta é que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Essa não é uma mensagem exclusiva para a igreja de Esmirna. Assim como Éfeso não era, e assim como todas as outras cartas não são exclusivas para aquelas igrejas. É para nós. Não sabemos e quando, e pouco importa quando, tá? Não se apegue a esses detalhes. Não se apegue ao milênio, não se apegue a se serão 7 anos de tribulação que nós vamos viver ou que nós não vamos viver. Se serão 3 anos e meio nós seremos arrebatados e depois mais 3 anos e meio. Se serão 7 anos e no finalzinho nós seremos... Não importa. Nós sentiremos, de alguma forma. É o que Cristo diz. Vocês passarão por dias piores do que esses que vocês estão passando. Mas sejam fiéis até a morte. Não podemos nos esquecer disso. Então nós temos aqui 4 situações que expressam uma dificuldade muito grande para aquela igreja: pobreza, blasfêmia, prisão e morte. E aqui eu volto a repetir a pergunta que eu fiz, que é: quem de nós aqui já experimentamos na pele ou conhecemos alguém que experimentou na pele sofrer essas dificuldades por causa do Evangelho de Cristo? Talvez o que mais próximo nós tenhamos na nossa memória seja o Marquinhos, que esteve lá nos piores lugares, lugares de perseguição, de guerra, e nós, de certa forma, sofríamos daqui, né, com eles, com a Rosângela, com a Agnes, orávamos por eles, nos compadecíamos pela situação deles, no máximo, mas nós não conhecemos de ter proximidade ninguém que experimentou isso na pele. Na verdade, irmãos, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer, porque na verdade, o que nós mais fazemos nas nossas vidas é evitar o sofrimento. Nós evitamos o sofrimento através das concessões que nós fazemos. O que significa concessão? Significa ceder. Significa permitir algo, ainda que contra a sua opinião, ainda que contra o seu princípio. Então nós vamos permitindo, nós vamos aceitando. Por quê? Por medo do combate, por medo do enfrentamento, por medo do sofrimento. E é justamente isso, irmãos, que nós estamos fazendo para evitar o sofrimento e a perseguição. Nós cedemos às verdades invioláveis do Evangelho para nós não trazermos para nós situações delicadas demais de lidar. Entenda que
nada provoca mais a indisposição do mundo do que o evangelho verdadeiro de Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele dá ênfase à doutrina que deixa clara a gravidade do pecado, a culpa do homem. A doutrina do evangelho, ela deixa clara que existe uma realidade de ira e de juízo de Deus que virá sobre o homem. A realidade do evangelho, ela deixa clara que é impossível que o homem se salve por si só. Que o homem não tem capacidade, que o homem não tem forças para se salvar. A doutrina do evangelho de Cristo, ela demonstra claramente a nossa necessidade pela cruz de Cristo. O quanto nós precisamos ansiar pela cruz, pelo aquilo que a cruz fez por nós. A doutrina de Cristo mostra, em contraste à cruz, os perigos da morte longe do meu Senhor. Então, essas verdades, irmãos, que são as verdades básicas do Evangelho, que é falar sobre o pecado, a gravidade do pecado e da culpa do homem, falar sobre a ira e o juízo de Deus que virá sobre o homem, falar sobre a impossibilidade do homem salvar-se a si próprio, falar sobre a necessidade da cruz e falar sobre o contraste da morte longe de Jesus. Todas essas coisas, elas enfraquecem o orgulho do homem. Elas nos enfraquecem, porque nós sentimos que não somos donos de nós mesmos, que não estamos no controle da nossa própria vida, porque tudo depende de Deus. A ira vem dele e eu não posso fazer nada para impedir, o julgamento vem dele, eu não posso fazer nada para impedir. Se não for por causa da cruz que ele carregou e morreu nela, eu não posso alcançar a salvação, então eu não consigo fazer nada por mim. Tudo depende dele. E nós odiamos depender das pessoas. Nós não conseguimos depender das pessoas, seja nas situações mais simples das nossas vidas. Nós temos dificuldade em pedir ajuda, nós temos dificuldade em pedir favores. Imagine só dever a sua vida a alguém. Então é difícil pregar sobre isso, porque quando nós fazemos isso, nós veremos pessoas se levantando contra isso. E digo mais, dentro das nossas próprias igrejas. O problema todo não está lá fora, lá também. Mas o problema maior é do joio que cresce junto com o trigo. Então nós temos ouvido cada vez mais que Deus perdoa, mas você não precisa mudar de vida. Que Deus te aceita como você é e te aceita que você permaneça como você está. Nós temos ouvido, a última do mundo gospel foi: você não precisa pedir perdão pelos seus pecados, porque Deus já sabe. Doutrina de Satanás. A Bíblia nos diz que nós precisamos confessar os nossos pecados para que sejamos perdoados. Deus sabe? Óbvio que sabe. Nós não estamos confessando os nossos pecados para contar algo novo para Deus. Nós estamos confessando os nossos pecados por obediência a Deus. E nós devemos isso a Ele. Obediência. Então, diante disso, irmãos, nós somos constantemente tentados aqui a apaziguar a verdade do Evangelho. A deixar a verdade do Evangelho mais morna, mais amistosa, mais bonita, mais feliz, mais tranquila. Apenas para não sermos perseguidos por causa da cruz de Cristo, como diz Gálatas 6:12. A nossa tendência, irmãos, é diminuir o Evangelho. A nossa tendência é rebaixar os padrões para não causar ofensa. É rebaixar os padrões para não causar atrito. Nós não somos capazes, veja bem, nós não somos capazes e temos medo de exortar biblicamente até os nossos. Os membros do nosso próprio corpo, temos dificuldade de exortar, por medo dessas pessoas deixarem de compartilhar
da comunhão do corpo de Cristo, deixarem de fazer parte da reunião do corpo de Cristo, deixarem de viver a comunhão da igreja. E aí nós fazemos concessões, e aí nós vamos deixando, e nós vamos criando crentes mimados, crentes que não sabem ouvir não. Nós vamos criando crentes que não saberão ser fiéis até a morte. Isso é responsabilidade nossa. Nós estamos incumbidos, enquanto, não é só responsabilidade de pastor, de líder, não. Enquanto nós temos acesso à mensagem do Evangelho, a partir deste momento, a verdadeira e fiel mensagem do Evangelho, nós nos tornamos responsáveis por propagar essa mensagem. E nós nos tornamos tão responsáveis quanto propagar essa mensagem, nós nos tornamos responsáveis em não mudar essa mensagem, em não deturpar essa mensagem, em não fazer com que essa mensagem seja mais bonita e colocar isso como forma de amor. Não, mas eu estou agindo em amor. Irmãos, amor, o amor verdadeiro, o amor que vem de Cristo, é o amor que traz a verdade que salva, e não uma mentira que engana. Nós não podemos enganar as pessoas que estão aqui. Nós não podemos mais receber pessoas e dizer que elas podem continuar sendo pecadoras como elas são, porque Deus é amor. Deus é lógico que Ele é amor, só que Ele sempre corrigiu em amor. Ele escreveu essa carta em amor, dizendo: sofram até morrer. Sofram até... Isso parece uma declaração de amor? Não nos parece. Para nós, o que é uma declaração de amor? Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Essa é a frase que nós mais usamos para evangelizar. Só que esse é o final da história. O início da história é: você é pecador, e sem Cristo você não verá o céu. E você precisa se arrepender, porque Cristo te ama e tem um plano na sua vida. E não dizer que Cristo te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida, vem para cá, depois a gente vê o que a gente faz. É isso, irmãos, que faz com que as igrejas levantem pessoas pregando as mais diversas atrocidades. Como nós vimos anteriormente, na aula anterior, doutrinas dos nicolaítas. A igreja de Éfeso não se deixava levar por essas coisas, assim como a igreja de Esmirna também não. Então é fato, irmãos, preste atenção, é fato que se nós fizéssemos menos concessões, se nós cedêssemos menos, nós teríamos muito menos paz. Se nós parássemos de abrir mão das verdades do Evangelho em nome da paz, sem dúvida nós sofreríamos mais. Esmirna era uma igreja sofredora justamente porque ela era intransigente, porque ela não cedia e não abria mão da sã doutrina. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, não há cristianismo sem dor e perseguição. Não há cristianismo sem dor e sem perseguição. Se as nossas igrejas não estão sendo perseguidas por sustentar as verdades do Evangelho, significa que falta Evangelho em nós. Porque o Evangelho, por si só, naturalmente, ele vai incomodar. Ele vai bater de frente com a dor das pessoas. E sabe o que dói? O que dói é saber que eu não tenho controle de mim. E saber que quem me controla é Cristo. E que eu preciso me conformar às verdades dele. Agora nós precisamos entender uma coisa. Sofrer por ser cristão não é algo penoso. Não deve ser algo penoso. Nós não estamos aqui para sofrer só por sofrer. Pode respirar fundo agora. Filipenses 1, 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. Existe uma graça
que é derramada sobre a igreja que sofre por Cristo. Uma outra tradução vai dizer que nós recebemos o privilégio de sofrer por Cristo, não só de crer nele. Existiu um pastor e teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi uma das pessoas que, através das suas convicções no Evangelho de Cristo, ele enfrentou de frente o período mais problemático e mais intenso do nazismo na Alemanha. E por conta disso ele foi perseguido, ele foi humilhado, massacrado, e depois de 30 minutos, pendurado numa corda, em uma forca, ele morreu asfixiado. E aqui nós estamos falando de algo mais próximo, tá? Nós não estamos mais lá no primeiro século. Nós estamos aqui falando de algo mais próximo. Mas antes da sua morte, ele escreveu a seguinte frase: o sofrimento, portanto, é o sinal que caracteriza o verdadeiro cristão. O discípulo não está acima do seu mestre. Lutero considerou o sofrimento entre as marcas da verdadeira igreja. Discipulado significa fidelidade ao Cristo sofredor. E, portanto, não é de todo surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer. Mas, como eu disse, a vida do crente não é sofrer por sofrer. O ponto alto de toda essa carta, ela está lá no versículo 9. Uma única palavra, um único verbo faz toda a diferença aqui na maneira como a igreja encarava as dores do sofrimento. Existe uma pequena regra, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, para você entender. Existe uma pequena regra na língua grega, que ela aponta determinada palavra dentro de um texto, ela mostra ali, ela dá foco para uma palavra, para mostrar para o leitor que aquele é o centro de tudo o que está sendo falado, que ali está o destaque. Ou seja, quando o escritor... É como se nós pegássemos uma carta e viéssemos grifando aquilo que a gente quer que dê mais destaque. Os irmãos que depois pegam os estudos aqui para ver, vão ver que tem bastante destaque, né? Eu grifo tudo praticamente, do início ao fim. Então é isso. Essa regra, ela se chama verbo perfeito. O verbo perfeito, ele traz um destaque para uma ou mais palavras, e esse destaque serve para chamar a atenção do leitor para o ponto mais importante daquilo que está escrito. E na carta para a igreja de Esmirna, o verbo perfeito que está lá é o verbo conhecer, que está lá no versículo 9. Na carta de Esmirna ali, Jesus começa dizendo isso: eu conheço a sua tribulação. Isso que é então, esse que é o ponto-chave, o ponto central da carta. Ok? Jesus começa dizendo isso. No versículo 9, né? A carta começa no 8, mas no 9 ele já está falando sobre isso. Ele conhece a tribulação daquele povo. Ele sabe daquilo que eles estão passando. E para a igreja de Esmirna, a maior lição que nós podemos tirar aqui, irmãos, para a igreja de Esmirna, que era uma igreja que não tinha nada para se falar contra dela, que era uma igreja aparentemente perfeita diante de Cristo, saber que Deus conhecia a sua dor e a sua luta, bastava para que eles continuassem a lutar. Entenda uma coisa: saber que Deus sabe é o suficiente. Saber que Deus sabe é o suficiente. A igreja está sofrendo, a igreja está com dor, a igreja está sendo perseguida, o próprio Satanás vai lançá-los na prisão, mas tudo que eles precisavam era saber que Deus sabia. Deus faz questão de dizer a eles: eu conheço. E é justamente por isso, irmãos, que vale a pena sofrer por Cristo. É porque Ele sabe,
É porque Ele conhece o nosso sofrimento. E esse saber, esse conhecer de Deus, não são práticas inertes, que deixam Deus parado, sentado no seu trono de glória, olhando para ver o quanto nós estamos sofrendo. Não. O conhecimento de Deus, o saber de Deus, é uma ação prática, que move a misericórdia de Deus em nosso favor. Quando Deus conhece o nosso sofrimento, que é o tempo todo, porque Ele vive a nos enxergar, a nos observar, Ele move a sua misericórdia em nosso favor. Se não, irmãos, aqui, para este tempo, para esses dias, será para algo muito maior. Algo que está reservado para que nós vivamos ao lado dEle na glória eterna. Não viva a sua vida aqui buscando glória. Não viva a sua vida aqui esperando ser exaltado aqui, esperando ser reconhecido aqui, ser visto aqui. A glória que há de ser revelada é muito maior. Nós temos aqui o maior tesouro da caminhada cristã, que é saber que em Cristo nós somos salvos deste mundo, que em Cristo nós somos salvos das dificuldades, das perseguições, das tribulações, das prisões, das blasfêmias, das pobrezas, da morte desta vida. Em Cristo nós somos salvos disso tudo. Nós temos o privilégio, a graça de sofrer por Ele e assim desfrutar de algo muito maior. E diante disso a gente chega à conclusão de que vale a pena sofrer por Cristo, porque Ele conhece a nossa dor, porque Ele conhece o nosso sofrimento. O problema, irmãos, é que muitas das vezes nós temos sofrido longe de Cristo. O problema é que nós estamos vivendo as nossas vidas como aparentes crentes, mas por pensar que Deus tem obrigações muito maiores conosco, nós sofremos longe de Cristo. A partir do momento em que nós aprendermos a olhar para esta vida e este tempo como tudo sendo graça, nós paramos de sofrer por aquilo que não nos pertence. Nós paramos de sofrer por aquilo que não é nosso. Nós já aprendemos aqui em outras vezes que nós somos mordomos de absolutamente tudo. Tudo, nada nos pertence, nada é nosso. Por mais que nós tenhamos a sensação de que coisas, pessoas e situações estão em nosso poder, nada disso nos pertence. E nós entendermos isso nos liberta. Porque nós passamos a entender que o que vale a pena, de fato, é entregar toda a nossa vida. O que vale a pena, de fato, é entregar todo o nosso ser, toda a nossa força, todas as nossas frustrações, todas as nossas dores, é para que o nome de Cristo permaneça fiel ao que Ele é. É para lutar pelas verdades do Evangelho. Chegará um tempo, irmãos, e esse tempo pode estar mais próximo do que nós imaginamos, porque nós não temos o controle das coisas daqui. A única certeza que nós temos é que quanto mais o tempo passa, mais próximo está. E esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar. Se você prestou atenção, a carta para a igreja de Esmirna foi escrita entre os anos 53 e 56. E Policarpo, considerado pela tradição cristã como o bispo daquela igreja, morreu no ano de 155. Praticamente 100 anos se passaram. Mas chegou o tempo. E no decorrer de todos esses anos, a igreja estava sendo perseguida, em pobreza, com blasfêmias, com prisões e morte. E nós estamos aqui, sentados, confortavelmente, ouvindo da mensagem do Evangelho, sem ter que esconder nada de ninguém, exigindo que Deus nos cure, exigindo que Deus restaure os nossos casamentos, exigindo que Deus nos faça prosperar. E aí? O que os nossos pais na fé viveram? O que eles experimentaram? Como eu disse, nada disso é errado. Orar para que essas coisas aconteçam. Temos sim que orar
para que sejamos curados. Temos sim que orar para que a nossa vida financeira vá bem. Temos sim que orar para que os nossos relacionamentos sejam restaurados por Deus. Mas nós estamos dispostos a morrer pela palavra do Senhor? Literalmente, estamos dispostos a morrer? E se daqui para amanhã estourar uma guerra e nos atingir, Monte Azul Paulista? Estaremos dispostos a dizer que Cristo é o Senhor com uma arma apontada para a nossa cabeça? Com uma faca engatilhada no nosso pescoço? É nesse momento, irmãos, nesse momento nós teremos a amostra mais clara do que de fato importa. Se alguém está disposto a matar para que você negue o seu Deus, é porque não há mais nada que importe além do seu Deus. Porque Ele é o mais importante. Foi o que Cristo chamou a atenção da igreja de Éfeso. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram de me amar antes de qualquer coisa. Vocês deixaram de me amar sobre todas as coisas. Vocês estão vivendo, fazendo um rebuliço aí, sendo perseguidos e sustentando a fé de vocês, mas não porque me amam em primeiro lugar. Mas eles ainda conseguiam resistir. E nós? Conseguiríamos? Eu tenho para mim, irmãos, que nós não conseguiríamos. Sabe por quê? Porque esses homens, eles cresceram em um ambiente em que, para eles, essa era a vida deles. Ou eles morriam por Cristo, ou eles negavam a Cristo, e depois morriam sem Cristo, e viveriam sua vida eternamente, agonizando no inferno. Nós hoje perdemos essa sensibilidade, porque é tudo muito fácil, tudo muito prático. Se eu quero ler a Bíblia, eu pego o meu celular, nem ler eu não preciso mais, porque se você apertar um botão, ele fala os versículos, você pode ouvir a Bíblia. Em 10 segundos eu tenho uma pregação na minha mão, no YouTube, no Spotify. Em 10 segundos eu acesso um louvor para eu ouvir. Eu posso vir andando para a minha igreja, tranquilamente, sem ser perseguido. Eu posso passar na rua convidando outras pessoas para virem, se elas quiserem. E nada vai nos acontecer. Então nós nos acostumamos com a facilidade do Evangelho. Mas nós estamos enganados. O que precisa arder no nosso coração é essa verdade. A verdade do Evangelho é essa. Só que nós estamos nos esquecendo que o tempo está próximo. E se nós não estivermos prontos, preparados para sofrer este tempo, nós não receberemos a coroa da vida. Este é um fato. Nós precisamos estar alertas, irmãos. Cristo nos salvou, Cristo fez uma obra redentora. O Espírito Santo de Deus nos regenerou, nos trouxe a consciência do pecado, nos faz nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, por um motivo, para que nós estejamos fortes no dia da tribulação. Entenda que a tribulação é certa. Não lute contra isso, porque você sofre mais. Olhe para o que Deus quer te ensinar no olho do furacão. E não porque o furacão chegou. O furacão chegar é um fato consumado, ele vai chegar. Mas o que Deus quer me mostrar no olho desse furacão? Quem Ele quer que eu seja no meio dessa tempestade? O que Ele quer que eu faça diante disso? E para isso nós temos milhares de exemplos na Bíblia. De pessoas que viveram grandes e grandes tribulações. Se nós compararmos, muito maiores, muito mais dolorosas, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, psicológico. Eu não estou desmerecendo a sua dor, irmãos. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas olhar para a vida de Jó, estou falando de mim, olhar para a vida de Jó, faz com que meus problemas sumam. Pensar no que esse homem sofreu, e pior, pensar que ele era o melhor homem da terra. Irmãos, o que nós somos diante de quem Jó era? O
que nós temos sido, que cristãos nós temos sido diante do que Jó era. E Jó sofreu muito mais do que qualquer pessoa que nós conheçamos. Perdeu tudo de uma vez, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu bens. E em momento algum se voltou contra o seu Senhor. Então quando eu, Alisson, olho para a vida de Jó, eu penso nos meus problemas e acho que eles são inexistentes. Não vou desmerecer tua dor. Você sabe o que te dói, você sabe o que te abala, o que te aflige. Mas nós temos uma palavra diante de nós. Nós temos um manual de instruções para a vida, que precisa ser seguido, que precisa ser olhado com atenção e com amor. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, algo a acrescentar? Pastores, alguns dos irmãos? Vamos orar então. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o seu santo nome, porque o Senhor é bom. Independente de nós, o Senhor é bom e o Senhor permanece bom. Independente da nossa fidelidade ou não, o Senhor permanece fiel. E nós não temos como te agradecer por isso, Pai, a não ser nos colocando diante do Senhor, como servos teus, como homens e mulheres que estão aqui reunidos na sua casa, com o desejo de te conhecer, com o desejo de saber mais sobre quem tu és, com o desejo, Pai, de entender aquilo que nos espera, aquilo que é certo de que nós iremos viver, mas nós não queremos passar por essas coisas desapercebidos. Pai, que nós sejamos capazes de entender, como a tua palavra diz, que tempo de chorar é para chorar, que tempo de sofrer é para sofrer, que tempo de deixar ir é para deixar ir. Nós não venhamos querer pular etapas, Pai, sorrindo quando o dia é de chorar, porque nós iremos nos perder diante da tua graça, diante dos seus infinitos ensinamentos, Pai. Nos perdoe por sermos precipitados diante do Senhor. Nos perdoe por querermos escapar do dia mal. Nós queremos aprender contigo. Nós queremos olhar para o Cristo sofredor. Nós queremos olhar para todos os exemplos que nos foram deixados, que sofreram, mas que honraram o seu nome. Pai, nos conceda graça, Deus. Nos conceda força, nos conceda misericórdia, para que nós sejamos capazes de honrar o teu santo nome. Nós não queremos viver as nossas vidas por nós, Pai. Nós não queremos viver as nossas vidas nos vangloriando de sermos crentes, de irmos à igreja, de marcarmos a nossa presença nos cultos dominicais, de frequentarmos os cultos de ensino, simplesmente por agregar conhecimento e inflar o nosso ego. Nós queremos acrescentar conhecimento de Ti, para que o nosso ego morra e desapareça diante da Tua grandeza, diante da Tua benignidade, diante da Tua magnitude, Pai. Porque quanto mais nós Te conhecemos, quanto mais nós sabemos quem o Senhor é e o poder que o Senhor tem, mais insignificantes nós somos. E obrigado, Pai, por desfrutar da graça de sofrer pelo Senhor. Entender que isso é graça. Entender que isso é um privilégio. Precisa mudar o nosso coração, Pai. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra as nossas mentes. Escancare as portas dos nossos corações, Pai. Para que nós entendamos que morrer neste mundo, sendo fiéis ao Senhor, é o maior presente que nós poderemos desfrutar. Queremos ser fiéis a Ti, Pai, em todo tempo, em todo instante. Que a Tua palavra, Deus, através dessa carta escrita aos nossos irmãos daquela igreja, nos inspire de alguma forma. Que ela nos confronte todos os dias e nos incentive a ser como eles eram. A não pensar nos problemas da pobreza, das mentiras que são ditas, das blasfêmias que são
professadas contra nós, de não nos preocuparmos se seremos presos, se tivermos a nossa liberdade tirada de nós, se nós formos mortos pelo Senhor. Se pelo Senhor, nós possamos ter prazer nisso. Nos ensine o caminho, Pai, para chegar a este ponto de sentir prazer em morrer por Ti. Nós somos fracos, falhos, pequenos demais. E talvez, amanhã, quando formos colocados à prova, na primeira circunstância, já faremos concessões. Talvez nós, na primeira circunstância em que formos colocados à prova, nós vamos ceder pelo simples prazer de não ter que enfrentar algo. Nós te pedimos, Pai, que se isso acontecer, traga isso à nossa consciência no exato momento. Traga arrependimento aos nossos corações. Traga força e desejo por te buscar mais e mais. E por voltar. E por tentar de novo. E por sempre tentar não abrir mão do teu evangelho. Que é puro, reto, que não faz curvas e que não muda. Leve o teu povo, Pai, em segurança para os seus lares. Traga paz aos corações, traga sustento para as suas casas, e que todos nós aqui possamos ser luz onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser referências, mas não por nós, referências de um nome que é santo, de um nome que é puro, referências do teu nome, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o seu nome por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.